Olá, eu sou a Joana, cientista da computação da Visão Lógica. No webinar de hoje, falaremos sobre a integração da telefonia no precificador de honorários. Um ponto fundamental na necessidade de medir a telefonia não é o custo de cada ligação em si, mas o custo do tempo do seu pessoal gasto em telefonemas. Esse tempo, por ser contato humano nas áreas como fiscal ou RH, facilmente se perde controle, resultando em grandes perdas. Uma boa gestão desta atividade pode corrigir os desvios. Hoje você vai aprender como integrar os relatórios do seu sistema de telefonia com o precificador de honorários, o que vai possibilitar maior exatidão no cálculo das horas em clientes de cada colaborador, garantindo uma precificação completa no escritório e uma melhor gestão de tempo do seu pessoal. Inicialmente, eu falarei de alguns conceitos básicos, depois explicarei como é feita a parametrização no sistema. E para finalizar, mostrarei alguns exemplos de relatórios. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir o seu like neste vídeo, que compartilhe com seus colegas de profissão e se inscreva em nosso canal. Vamos lá? Para iniciarmos, eu vou falar sobre conceitos importantes que envolvem a telefonia. Eles são o PABX, o tarifador, a bilhetagem, o software de PABX, a agenda telefônica e o relatório, que é emitido pelo PABX também. Por PABX, nós entendemos o equipamento físico para que você tenha uma rede interna de telefonia em sua empresa. Ou seja, vai possuir os ramais, que podem ligar entre ramais ou fazer ligações para os clientes. Em inglês, essa sigla significa troca automática de ramais privados. Já o tarifador é uma placa de software que vai no PABX e tem a função de registrar as ligações realizadas. A bilhetagem corresponde à leitura das ligações que foram efetuadas pelo PABX, o histórico ou um log de chamadas realizadas e qual telefone que fez a ligação para qual telefone, para qual número. Já o software de PABX pega esses dados de bilhetagem e os transforma num layout amigável para o usuário final. A agenda telefônica, por sua vez, é uma planilha com os nomes de clientes e números de telefones correspondentes. É importante dizer aqui que estes nomes têm que estar tal qual a lista de clientes importadas no precificador de honorários. O relatório do PABX vai conter as informações das chamadas realizadas, ou seja, sua data, qual hora de início, qual ramal ligou para qual destino e a duração dessas ligações. Algumas observações importantes. O PABX não vai garantir a existência do tarifador. Pode ser que você tenha adquirido esse PABX, mas não a placa de software que vem nele, que é o tarifador. E a bilhetagem, ela é proprietária. Ou seja, o fabricante detém a propriedade dela, por isso, não dá para coletar diretamente essa bilhetagem pelo precificador. E aí, a solução é importar os relatórios emitidos pelo PABX para o precificador de honorários. E então fazer a análise dos custos de telefonia, como vamos ver aqui. E agora que já vimos os conceitos, vamos à parte prática. Primeiramente, eu vou mostrar o sistema antes da importação dos dados de telefonia, para que possamos ver a diferença com relação às horas de atendimento em cliente. Para abrir o sistema, dê 2 cliques no ícone na sua área de trabalho e coloque então seu e-mail e senha. Vamos navegar aqui para a tela de clientes e nos atentarmos para o cliente número 14, que é o que será feito as análises aqui hoje. Dê 2 cliques e aqui é mostrado qual o honorário pago por esse cliente, seu custo mensal e o seu lucro. Também tem quantas horas foram gastas de atendimento, qual o departamento e as pessoas que o atenderam. Se navegarmos para relatórios e virmos na parte de clientes em progressão de custos, dá para tirar também um relatório de progressão. Clicando aqui sobre o código do cliente, selecionando os meses e pedindo para imprimir. Aqui é demonstrado qual o honorário pago, se há receitas ou despesas extras
quantas horas foram gastas no atendimento e qual o custo desse atendimento. Se atente para esse custo e para essas horas, porque após a gente importar os dados de telefonia, nós teremos então o custo real, contando também a parte de telefonemas que foram realizados. Também dá para vir aqui e tirar o relatório, na parte de relatórios em funcionários, o relatório de produtividade. Selecionar o número 14, que é o cliente que estamos analisando, e o relatório horas em cliente. Clique então em imprime, para ele demonstrar quais foram as pessoas que atenderam esse cliente e quantas horas elas gastaram. Além disso, um outro ponto muito importante, ao voltarmos aqui para a tela de clientes e selecionarmos, dá para notar que quem atendeu esse cliente foi o Danilo e a Janete. Se você clicar para expandir as atividades que eles realizaram, dá para notar que não há telefonia realizada aqui. Ou seja, o custo de telefonia ainda não está demonstrado. Então, o atendimento não está custeado de forma correta, né? Ainda precisa ser feita a precificação dessa outra atividade que não está constando aqui. E se analisarmos, ainda não tem a presença dos telefonemas que o Oliver fez. E aí, se a gente for lá para funcionários, clicarmos aqui no Oliver, dá para ver o timesheet de trabalho dele, os dias de trabalho, quais foram as horas. E aqui no calendário dá para vir no dia 18, que é um dia de comparação para a gente ver, antes dele ter realizado os telefonemas, né? Antes da gente ter feito as importações. Nessa interface é demonstrado as horas em clientes, sem clientes, quais as horas totais, as atividades que o colaborador realizou, notem que não consta aqui a telefonia, e quais os clientes atendidos. Em detalhamento, é mostrado tudo isso também, só que de forma bem mais especificada, contendo qual a hora do atendimento, sua duração, o tipo, conteúdo daquela janela que o Oliver estava consultando, qual o cliente ele estava trabalhando naquele momento, o programa sendo utilizado e qual o computador que ele estava trabalhando. Tudo nesse dia aqui 18 para o Oliver Bastos. E aí a gente vai ver uma comparação depois de termos importado essas atividades, os telefonemas, né, que ele realizou. Vocês vão ver como é que vai ficar essa interface aqui também. Vamos agora à parte de importação dos dados de telefonia. Como eu disse no início, nós precisamos da agenda telefônica e do relatório de ligações realizadas pelo PABX. Esses dados precisam estar numa pasta específica do sistema. Eu vou mostrar ela clicando aqui em Sobre, dentro do seu precificador, e em Software Precificador Visão Lógica. Aqui são mostradas as pastas do programa e tem a pasta de monitoramentos. Clique sobre esse símbolo para a gente abrir. Você vai cair então na pasta do sistema e atente-se para a pasta telefonia@vl. É nela que a gente vai colocar a agenda e o relatório emitidos. A agenda precisa conter aquelas informações que eu havia falado, o nome do cliente igual ao que está cadastrado no precificador e o seu número de telefone, ou seus números, se tiver mais de um também, não tem problema, você pode colocar nas colunas subsequentes, depois informar isso para o precificador. Já o relatório do PABX precisa conter a data da ligação, qual a sua hora de início, o ramal, o destino e a duração dessa ligação realizada. Com esses dados colocados aqui nessa pasta específica, nós podemos já fazer a importação. Para isso, você precisa vir em Serviços, Agenda e Telefonia. Aqui, em Formato do relatório, você precisa definir qual será o formato de importação dos seus dados de ligação. Vale dizer que pode ser também um relatório em PDF, emitido, por exemplo, por um sistema que você já tenha, como o Remora ou a Controller. Mas se for uma planilha, que é o que eu vou mostrar hoje, e é um dos mais simples também, você precisa selecionar aqui a planilha e após vir nessa caixa de seleção de arquivo,
e apontar o relatório que nós vamos fazer a leitura. No caso, esse meu arquivo aqui. Aqui ao lado, a gente precisa fazer a descrição desse relatório. E para isso é importante você fazer a exibição da planilha, para saber onde é que está cada informação. Aí é bem simples. Por exemplo, a data da ligação é a coluna A, qual o ramal que efetuou a ligação, coluna C, o seu destino está na coluna D, a hora e a duração também. Então basta você vir aqui e digitar essas informações e dar um OK. Também é importante notar que tem a planilha que você está selecionando. Sempre selecione a que você vai fazer a leitura dos dados. No meu caso é a planilha número 1, né? Essa aba aqui, ó, correspondente. Feito isso, você pode dar um OK. E aí, aqui ao lado, você seleciona as datas, né? Quais os meses de importação. No meu caso aqui está nessa data de 1/4 de 2017 até 30/4 de 2017, que foram as ligações realizadas nesse período aqui. Clique então para carregar. E olha só o que ele fez. Apareceram aqui os ramais de cada um dos colaboradores. E aqui, ao lado esquerdo, tem as pessoas com os seus ramais. Por exemplo, a Janete com o ramal 225, a Camila... E tem aqui o nosso Oliver, que a gente vai analisar com o ramal número 211. Feito isso, você precisa também vir na parte de agenda, né? Formato da lista telefônica, e fazer a importação. Você seleciona aqui o arquivo também. No nosso caso, é uma planilha. Vem na caixa de seleção e seleciona o arquivo da agenda. Faz a descrição desse arquivo, como a gente viu. Dá para fazer a exibição também, para saber onde é que está cada informação. E aí é só preencher. Aqui, o nome do cliente está na coluna B. E o número de telefone está iniciando na coluna C. Pode ser que tenha mais de um, então você coloca a primeira coluna que contém o número. Dá um OK. E clica para carregar a agenda. Olha só, ele trouxe aqui agora qual o cliente, o nome do cliente no sistema, vejam, e o telefone que consta, né, na lista. É importante mostrar aqui o porquê dos nomes serem iguais, né? Porque esse aqui é o critério que vai fazer a comparação depois do relatório. Caso o nome seja um pouco diferente ou esteja errado aqui, você pode selecionar qual que é o cliente correto. Só clicar nessa caixa de seleção e encontrar o cliente que corresponde ao cliente na lista de telefones. Então, aqui a gente tem a coluna do cliente na lista de telefone, que veio do nosso arquivo, e aqui o cliente no sistema. Então, você pode fazer uma adequação aqui, né, um depara, para o cliente que está no sistema. Feito isso, você vem para essa outra janela aqui, e clica nesse botão para associar o cliente pelo telefone. O sistema vai pegar o número de telefone que está na nossa agenda e fazer a correlação com o relatório, trazendo então aqui quais foram as pessoas que fizeram as ligações, o ramal, por exemplo, o Oliver é o ramal 211, a Diana, a Camila, estão todos aqui já um pequeno relatório, né, mostrando quais foram as ligações e para quais clientes essas ligações foram realizadas. Tem também a sua duração e a hora de início. Você pode até imprimir esse relatório para ter uma ideia e ele já vai mostrar quais foram as ligações realizadas. Essa parametrização é feita só uma vez e após fazê-la, o núcleo do sistema irá realizar o tratamento dos dados de forma automática. Para isso, basta você colocar os outros relatórios de ligação na pasta telefonia@vn. O programa tem um recurso automático para identificar relatórios ainda não tratados. Após fazer o tratamento, vamos ver como ficaram as informações agora com os dados de telefonia. Clique para abrir o seu programa e digite seu e-mail e senha.
vamos navegar para a tela de clientes e nos atentarmos para o cliente número 14, que é o alvo do nosso estudo de hoje. Dê 2 cliques e vejam que o custo agora está maior e tem o trabalho do Oliver com os telefonemas que ele fez para esse cliente, inclusive as datas de realização dessas ligações. Se formos para os relatórios em clientes e progressão, vamos selecionar o cliente número 14 e tirar aqui o relatório de progressão, e nos mostra que agora o custo está maior e as horas também. Então, mostrando o custo de fato desse cliente, já com as ligações realizadas também. Se voltarmos para relatórios em funcionários e produtividade e tirar o relatório número 1, que é o de horas em clientes, vai mostrar também o trabalho do Oliver para esse cliente, também com os telefonemas que ele realizou. E se voltarmos lá na tela de clientes e selecionarmos o cliente 14 que a gente está analisando, dá para expandir o trabalho aqui feito pelo Oliver, por exemplo, no dia 18, e compararmos com o que nós analisamos antes de ter feito a importação. Basta clicar com o botão direito no dia e pedir para abrir o apontador desse dia 18. Vai ser carregado então essa interface com as horas em clientes, as horas totais, as atividades, e notem que agora tem a atividade telefone mostrada aqui e também tem atividade no cliente 14. Se formos para detalhamento, ele vai mostrar cada uma das atividades, e aqui no filtro dá para selecionar, por exemplo, só a parte de ligação que ele realizou para esse cliente aqui, demonstrando então o custo real desse cliente também com as ligações. O tratamento de informações é automático. Basta que o relatório de ligações mensais seja colocado na pasta telefonia@vl do seu sistema de precificação. Quando você coloca novos relatórios na pasta, o programa percebe que ainda não tratou e vai tratá-los automaticamente. Uma boa ideia para isso é um script de cópia. É mais uma facilidade para auxiliar na correta precificação dos seus clientes. Como vimos, a parte de telefonia é muito importante de ser medida, pois nos escritórios são utilizados telefonemas para atender os clientes também. Daí a importância de importar esses dados para que se faça um correto cálculo do custo dos clientes. Mas, e se o escritório não tiver um PABX? Não tiver como exportar esse relatório, como fazemos? A opção é você utilizar a nossa agenda. Ela fica instalada em sua máquina, você pode acessar pela bandeja, clicar neste símbolo de caderno aqui e fazer a anotação da ligação que você fez. Para isso, a gente vem em novo agendamento, seleciona aqui a data da ligação e qual o horário de início e fim. Vamos colocar das 9h05 até as 9h10, por exemplo. Seleciona o código do cliente, coloca aqui o responsável, né? E uma observação: ligação para o cliente. Feito isso, você salva e ao final do dia o programa vai fazer a coleta desses dados, vai verificar que teve essa anotação dessa ligação e vai incorporar no apontador também, para que o cálculo do seu custo fique correto dentro do seu sistema de precificação. E agora eu gostaria de mostrar algumas páginas importantes. A primeira delas é o visãologica.com.br e a partir dela você pode conhecer o nosso blog, onde são publicadas artigos sobre produtividade, gestão da precificação e até sobre automatização operacional. Não deixe de conferir. Voltando para o nosso site, aqui em Manuais e em Manuais do Precificador, você pode ter acesso ao manual sobre o relatório de telefonia, sobre a importação de telefonia, que fizemos no webinar de hoje. Também pode vir em área do contador e em cronograma de webinars, para ver os webinars que já publicamos e também uma ótima ideia é se inscrever para os próximos que realizaremos, para que você sempre fique a par com os nossos conteúdos.
Então é isso, pessoal. Eu gostaria de pedir que vocês deixassem um like neste vídeo, se inscrevessem no nosso canal e compartilhassem com seus colegas de profissão. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!